Olá, boa noite. Dia 23 de junho de 2022. Mais um podcast, dia a dia da escola. Quinta-feira à noite, aquele dia que a gente espera, para falar sobre educação na sua maior abrangência, não limitando só aquele espaço escola, sala de aula, mas tudo aquilo que possa agregar. Mas antes de falar da nossa convidada de hoje, porque o nosso tema é por que a deficiência assusta tanto na sala de aula, uma notícia boa, né? E eu espero que não seja temporária, é sobre o rol taxativo. Agora há pouco, na página do Face do Instituto Largata Vira Pupa, o pessoal colocou, né, que em reunião extraordinária, realizada agora na tarde de hoje, né, quinta-feira, dia 23, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, aprovou uma normativa que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno de espectro autista, o CID-F84. E aí é o F 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 5, o 8 e o 9. E espero que tudo isso se amplie, que não seja uma notícia, né, uma boa notícia temporária. Lembrando também, né, que o Romário entrou com uma PL a 1575. Então, gente, aproveitando o assunto de hoje, isso não pode cair no esquecimento, não pode ser uma comoção momentânea, e essa luta precisa continuar, porque, afinal de contas, é muita coisa envolvida. E aí, um lembretezinho também do projeto de lei 573, da vereadora aqui de São Paulo. Eu acho que os professores de São Paulo precisam se movimentar, porque isso está caminhando. Mas vamos lá. Vamos voltar para o nosso tema aqui, porque a deficiência assusta tanto na sala de aula. E a nossa convidada de hoje é a professora mestre Solange Freitas. A Solange já esteve com a gente aqui, se não me falha a memória, o ano passado. Mas hoje a gente vai ampliar esse bate-papo. Solange, fisioterapeuta, mestre em educação, professora de mobilização neural, gestora da clínica T-Fise, diretora do Instituto Solange Freitas, voltado à formação continuada de profissionais da saúde, autora do livro O Ser Fisioterapeuta, e irmã do Eduardo, que inspirou a Solange não mais a ser fisioterapeuta simplesmente, mas a partir para essa questão educacional, e é sobre isso que nós vamos falar. Solange, seja muito bem-vinda mais uma vez à Coletiva Educação, hoje no dia a dia da escola. Boa noite a todos. É um prazer retornar com esse tema na live da Coletivo, falando sobre deficiência. A Tânia colocou bem, né? Eu tive um irmão deficiente, bem comprometido, com paralisia cerebral, e eu acho que o fato de tê-lo na minha família fez com que eu discorresse aí toda a minha história de vida, né? E aprendesse um pouco mais sobre a deficiência, né? A deficiência, ela tem vários olhares. Uma vez que a gente é empático, de se colocar no lugar do paciente, tudo muda, né? Mas também compreendo muito, né, enquanto professora, essa ansiedade de lidar com o deficiente na sala de aula, né? Às vezes você olha assim e fala, ai meu Deus, tem um deficiente na minha sala, fui premiada, né? A sensação é essa, meu Deus, eu vou fazer o que agora, como? Né? E o professor, ele tem a sensação, de repente, de que ele não vai dar conta, porque ou ele olha a sala de aula, ou ele olha aquela pessoa com deficiência. E quando você tem esse olhar... Eu vou... E aí, lógico, eu não posso deixar de trazer aqui a minha parceira de toda a noite do dia da escola, a Patrícia, né, para falar junto com a gente sobre esse assunto. E eu fiz de propósito hoje inverter, porque assim, a gente começa com a fisioterapeuta e aí vem aquela sensação, né? Por que a fisioterapeuta, né? Por que falar dessa deficiência? Então foi por isso que eu falei, né, do Eduardo aqui para a gente trazer, né, Patrícia? Essa ideia do que a educação... A Tânia me esqueceu. Não esqueci não, eu fiz de propósito. Eu sabia, por isso que eu falei, Sol, segura aí, porque era exatamente para isso. Para a gente compreender
que o quanto seja a pedagogia em si, mas a sala de aula no contexto, né, Patrícia? De como a gente precisa colocar outros profissionais e como a gente precisa trazer temas tão importantes e não, de novo, cair só na discussão, mas que as coisas aconteçam. Por isso que eu repito, eu trouxe essa vivência da Solange, não só profissional, mas a vida pessoal, porque eu tenho certeza que além, né, hoje, dessa contribuição máxima que a gente pode trazer na visão da Solange profissional, mas o que ela viveu na questão pessoal, né? Quantas vezes a gente se esbarra na porta fechada quando a gente tem alguém em casa sobre isso, né, Paty? Sim. E às vezes a pessoa só vai acordar para a situação quando ela tem uma pessoa deficiente dentro de casa, né? Muita gente não leva em consideração as pessoas com deficiência porque ela não convive com uma pessoa com deficiência, né? Ela não está lidando com isso no seu cotidiano, e ela só vai acordar para uma situação dessa quando ela passa a conviver, o que é bem complicado, porque todos nós estamos sujeitos a nos tornarmos uma pessoa com deficiência, né? Ou termos alguém em família, né, Solange? Aliás, por isso que eu Exato. queria, quando eu falei do Eduardo, que a gente voltasse um pouquinho antes da Solange Físio e dar essa vivência da sala de aula, como irmã de alguém que precisava, além da família, de que a sociedade abraçava. Vocês, por vezes, passaram isso? Você sentiu essa questão nessa busca, né, de ampliar essa passagem do Eduardo aqui com mais cuidado da sociedade? Sem sombra de dúvida, né? Eu senti isso no lugar de irmã, eu acho que isso que me incentivou na minha carreira, a querer fazer diferente. Lógico que, enquanto menina, eu tinha um sonho de colocá-lo de pé para deixá-lo normal, né? E aí a gente percebe que não é possível e enfrenta muitos desafios enquanto família. Meus pais se separaram, não aguentaram o tranco da deficiência, isso é nítido, interferiu no casamento deles. Eu, enquanto irmã, assumi uma bronca bem séria na família de ajudar minha mãe a cuidar do meu irmão, porque cuidar não é só bancar, é cuidar mesmo, é criar. O Eduardo era muito comprometido, tetraplégico, não falava, então era um paciente bem comprometido. Obviamente que ele não é o contexto de uma sala de aula, né? O paciente que vai para uma sala de aula, ele é outro. Mas eu também fiquei indignada do meu irmão não poder ter direito a uma escola. Porque olha que curioso, o Eduardo não falava, mas ele compreendia o que a gente falava. E ninguém se atentava a isso. Eram raríssimos os profissionais que olhavam para ele e achavam que ele estava entendendo alguma coisa, nem se dava esse trabalho. Ele não fala, ele não entende. Quem disse? Né? Então, a gente viveu isso, sim, muito enquanto família, enquanto irmã, eu vi isso, né? E eu entendo, na verdade, a deficiência, ela assusta porque a gente não conhece sobre ela. E quanto mais você tiver a ideia de que ele vai ter que ser tratado diferente dos outros, mais dificuldade com a deficiência você vai ter. Que você mesmo... Eu acho que é importante falar nesse quesito, né, nessa questão educacional, em 2 pontos aí que a Solange comentou. Primeiro é a família, né? A gente sabe muito bem que essa vivência leva, né, essa questão do que aconteceu entre os pais da Solange, acontece em várias famílias, né? A desestrutura de um casamento por conta disso. Só que quando você avalia isso, você diz assim, primeiro você culpa, né, geralmente o companheiro, porque a verdade é essa, né? Na grande maioria, a gente foi fazer aqui um levantamento de dados, a gente sabe que a maioria das vezes é o pai que sai de casa, é o pai que não aguenta, é a estrutura do homem. Que a gente poderia entrar, inclusive, nessa questão da educação dos homens, né? Para que eles foram feitos? A gente bloqueia tanto essa questão emocional que na hora que ele precisa se posicionar nessa questão, o grande, né, o imbatível não aguenta isso. Então é um ponto aqui que não adianta a gente só crucificar, né? Não adianta a gente metralhar essa pessoa. A gente tem que imaginar como é que foi feita essa formação. Então vale para a gente pensar enquanto educador, toda vez que você diz para o seu aluno de 3, 4 anos não chore, o reflexo é isso. Ele não chora, mas também não vai ter força para lidar com um impacto tão grande. Segundo, uma coisa que
me chamou a atenção agora e a gente também precisa trazer, a gente rotula a deficiência, né, porque a gente não conhece, e aquele ser, né, que tem uma limitação, que tem uma deficiência, que tem um transtorno, que tem uma síndrome, muitas vezes tem sim, na maioria das vezes, um grande potencial de entendimento, de compreensão, da comunicação como, né, no mundo que ele está vivendo ali, que seja por um olhar, seja por sei lá, hoje a gente tem tantos instrumentos, enquanto escola, enquanto educadores, a gente precisa se voltar a isso. Então é muito importante a gente pensar que um tema nos leva a pensar em várias situações. Por isso que eu falo que enquanto as coisas estão descontextualizadas, elas não vão acontecer. Quando a gente pensa, então não é como eu disse de novo, metralhar um homem quando ele vai, porque na sua maioria das vezes vai, a família em si, porque é tudo muito assim, agregador até a coisa caminhar, porque no dia a dia essa pessoa dentro de casa vai se sentindo sozinha. A gente teve o caso aí, né, da mulher, né, da mãe que infelizmente ficou morta, né, dentro da mesma casa com um filho autista durante 2 semanas, e só depois de 2 semanas foram dar conta disso. Isso quer dizer o quê? Não é só o pai, não é só o homem que vai embora de casa, é a família que toca a sua vida normalmente lá, e é essa mulher que muitas vezes assume esse papel. No caso da família da Solange, ela teve, né? Você, Solange, a sua mãe teve você. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. E isso é voltado. Oi, Paty. Não, só para te avisar aqui que tem uma pessoa especial aqui na nossa audiência hoje. Olha, então olha lá. Fala para mim, olha lá, essa menina. Você falou, em verde autista, ela já apareceu aqui. A gente precisa apresentar para você, Solange, que é a Eliane Carmo Meira, que eu falo que quando eu crescer, eu quero ser como ela. A Eliane é mãe do Matheus. O Matheus é um cego autista, amado, querido por essa família e por todos nós, porque eu digo que o Matheus é um jornalista nato. Ele relata o esporte, a conexão com a espiritualidade, Solange, como ninguém com Nossa Senhora. A conexão do Matheus é uma coisa que nos emociona. E é muito bom ter você aqui. E vocês ainda vão se conhecer pessoalmente. E, Eliane, por favor, faça essa conexão conosco essa noite. Bom, Sol, a gente e aí eu digo que a gente não pode metralhar esse homem, porque existe uma constituição de educação. A gente fala também no professor não justificando, porque ninguém... Olha só, a gente tem a Adriana de BH aí falando, oi, Adriana. A gente não pode falar também, a gente não pode negar conhecimento, porque a gente é um país, se não maior na questão da legislação, mas a gente não pode ficar, então a gente não pode, em momento nenhum, negar esses conhecimentos, dizer que nós não sabemos que existe, porque não é só uma formação, existe uma legislação, mas o professor se assusta, e ele se assusta muito, né, com essa questão de você estar na sala com uma síndrome, com uma deficiência, porque a gente não pode falar do micro, a gente tem que falar do macro, então não é só a escola que traz para essa questão da inclusão, mas é a formação desse professor, porque você, enquanto fisioterapeuta, eu queria que você contasse também, eu tenho certeza que você teve que passar por uma formação em relação a isso, mas vamos lá, por que no seu conceito, né, na sua formação, no seu trabalho, você acha que a deficiência em 2022 ainda assusta na sala de aula? Eu acho que, eu repito de novo, falta de conhecimento, né? A gente tem crenças que vêm lá de trás sobre a deficiência. E tudo que a gente segrega, aumenta. Então, tudo que a gente tenta dar mais atenção e deixar aquilo como um ponto, nossa, meu Deus, eu tenho um autista na minha sala, meu Deus, eu tenho um PC na minha turma, e agora? E agora nada, e agora você é professora, vai continuar igual a sua atuação. O que você vai precisar é entender um pouco mais sobre aquela patologia, e aí é que a escola tem que conversar com a fisioterapeuta, que eu acho que isso é uma falha enorme nas escolas, a falta de participação dos fisioterapeutas nos espaços escolares. Eu acho muito lindo o discurso de inclusão, mas acho que não tem preparo, porque falta a presença de um fisioterapeuta dentro desse processo de inclusão.
para dizer para esse professor, olha, a dificuldade dele é essa, e só. Olha, você precisa ajudar nisso, e só. Eu vejo, assim, uma atuação mais forte das fonos no espaço de sala de aula, das psicólogas, né, das psicopedagogas nos espaços escolares, mas vejo muito pouca atuação e valorização, sendo bem sincera, do profissional de fisioterapia quando a gente diz sobre a inclusão em espaço de sala de aula, né? Ai, que bonitinha, obrigada. O que acontece é, a gente tem medo porque não conhece, primeira coisa. Segundo, é uma bênção ter um deficiente no seu espaço de sala de aula, porque você vai ter uma oportunidade ímpar de integrar pessoas e desmistificar a deficiência para os seus alunos. Eu acho incrível isso na educação infantil. A oportunidade que você tem de mostrar para as outras crianças que ele tem um processo diferente. Vamos falar da gente enquanto adultos. O que é deficiência? Eu tenho uma deficiência. A minha deficiência é matemática. Eu não sei fazer conta. Pronto. Né? Cada um tem um processo de deficiência. Então, é curioso alguns termos, por exemplo, que eu vejo as pessoas utilizando sobre deficiência ainda hoje, que me assusta, né? Do tipo, ele é portador de uma necessidade especial. Portador de uma necessidade... Todo mundo tem necessidade especial. A minha, inclusive, pode ser dinheiro. Pode ser qualquer coisa. Então, ele não é portador. Portador quer dizer que ele pega a deficiência, põe, investe, depois ele tira. Ninguém é portador de nada. São pessoas. São crianças, tá? Crianças com uma deficiência. Eu também acho que o termo hoje, por exemplo, crianças normais e crianças com deficiência, é um termo arcaico, né? Você tem crianças com deficiência e crianças sem deficiência. Que deficiência é essa? É mental? Ela é motora? Vamos deixar isso mais explícito, né? Para que a conversa no âmbito escolar seja diferente. A deficiência, ela só assusta. Mas, na verdade, é uma grande chance para o professor de se desenvolver nos espaços escolares. O aprendizado, ele não é só pelo saber que a gente aprende no livro, não é só pelo nosso fazer rotineiro de sala de aula, mas ele envolve o nosso querer e o nosso sentir. E o sentir é oferecer espaços e dinâmicas de grupo dentro da sala de aula para que você faça uma integração e mostre para as crianças que deficiência não é nada. Ele é diferente. Nossa, ele é diferente. Ele é diferente. Assim como a minha mãe é diferente do que eu sou e meu pai também. Então, não é deficiente, é só diferente. Né? Graças a Deus, eu tenho o prazer, né? A vida, ela é muito curiosa. Eu tive o Eduardo como deficiente físico, ele não tinha uma deficiência mental. Gente, era muito curioso, vocês deviam conhecer meu irmão, ele era incrível. Ele não falava, mas ele entendia tudo que se falava com ele. Então, assim, outra coisa para a professora, não é porque o aluno não se comunica que ele não está entendendo o que você fala, ele tem que ser tratado como uma criancinha. Mimimi, não, ele tem a idade que ele tem. E ele tem que ser tratado de acordo com a idade que ele tem. Então, esse mimizinho, porque ele é deficiente, ele é um coitadinho, não, ele não é um coitadinho, né? O termo coitado para ele é muito pesado. Ele não é um coitado, ele é uma criança que tem uma deficiência, nós vamos ajudá-lo a aprender. Você colocou que é muito importante aí, a Eliane fala muito isso. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Olá, Paulo, que bom saber que você está por aqui. Paulo Vono. Essa questão do portador. A Eliane uma vez falou uma coisa e é muito interessante. Portador dá aquela menção de que a qualquer momento eu posso optar por não estar mais com aquilo. Então, eu porto algo, e eu porto um óculos e agora mesmo eu tirei esse óculos e coloco aqui do lado, né? Então, assim, esses termos realmente não podem cair. Tem que cair, não pode estar aí, aliás, já caiu. Outra coisa que é importante, a participação que a gente tem rebatido muito aqui nas nossas conversas, a importância da participação das outras ciências, dos outros profissionais dentro da escola. Então, quando você fala da fono, da psicóloga, da psicopedagoga,
e você falar que ainda é mais do que a própria fisioterapeuta, eu ainda acho que é pouco. Diante de tudo isso, eu ainda acho pouco. Vocês deveriam estar mais, e não é só para esse aluno deficiente, é para todos. Ninguém pode ser totalmente normal, né? Mas principalmente para esses alunos que precisam estar dentro da escola assim. A Adriana está colocando que a irmã ficou 20 anos numa escola especial da prefeitura lá em BH, e quando sugeriram ela ir para uma escola normal, nenhum responsável quis assumir. Então é assim, quer dizer, a família passa por essas questões e por proteção retém, né, muitas vezes, e na maioria das vezes, esse familiar em casa. E aí a gente continua, mais do que uma exclusão escolar, é uma exclusão social, porque cada vez mais a gente afasta dessa convivência, e aí fica mais fácil eu imaginar que não existe. Hoje as pessoas falam assim, nossa, mas apareceu tanto autista do nada. Não, gente, não é tanto autista do nada. Teve diagnóstico, né? Exatamente, são diagnósticos. E se a gente parar para pensar um pouquinho, daquele aluno que nós tivemos há tempos atrás na sala, o colega que trabalha com a gente na sala dos professores, e que a gente acha que ele é diferente, que ele é estranho. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, e muito bem colocado para Solange. E são essas pessoas, né, vindo ao nosso convívio, é que nós vamos entender que a pedagogia não se restringe a transmitir conteúdos, nem somos nós portadores de nenhum livro didático. Então a gente precisa anotar essas coisas, porque na fala da Solange parece que a coisa toma uma amplidão, mas é isso aí mesmo. Tudo isso dentro de uma fala de 5 minutos nos faz pensar, e aí, assim, a gente começa a responder a pergunta do nosso tema. Nos assusta, por muito bem colocado pela Solange, por falta de conhecimento. Nós não podemos negar esse conhecimento. Não é só por direito, não é só por lei. Ser profissional é a nossa escolha. Não cabe mais a gente achar que chegar numa sala de aula é dar aula. Agora, esse papel também não é só do professor, coordenador e gestor. É como a Solange disse, é assim, é o seu aluno. Então, o aluno, quando é matriculado, ele é matriculado na escola, e essa responsabilidade é de todos. De todos, quando essa família procura essa escola. Porque ouvir esses depoimentos de que alguém fica 20 anos numa escola e vai para uma escola normal e não é aceito, ninguém quer assumir, é inadmissível. E aí que a gente precisa ampliar também, né, Solange, eu acho que é importante, essa questão do coitado. A gente olha como se penalizando para aquilo, né? Dizendo, oh meu Deus, que pena, né? Que dó, por que acontece isso com essa pessoa? E já colocamos a religião nisso, e aí as religiões vão dando tantas vertentes. A gente não aprendeu o que isso causou essas pessoas até o começo do século passado. Se eu não fosse falar, e vou falar de novo dela, de uma Maria Montessori, por exemplo, mas a questão é, a gente ainda coloca essas pessoas numa fogueira da Inquisição. Ah, vai ver que ele está pagando alguma coisa da outra vida. Isso não é uma coisa que cabe ao professor questionar ou não, não é isso? Só acho que travou a sua... Tinha uma deficiência. Caiu? Voltou aqui? Voltou. Eu acho que é isso mesmo, né? Então a gente volta para aqueles tempos antigos, quando alguém tem uma deficiência, é queimado, né? É descartável, é morto. É isso, na verdade, o que a gente tem que entender é que existe, diante de um deficiente nos espaços escolares, existe uma grande oportunidade de ensinar para as outras crianças o que é ser deficiente. Aí eu vou mais longe ainda, tá? Muitos dos processos de bullying que acontecem, eles podem ser tratados se a gente já tiver isso dentro dos espaços de sala de aula. Por quê? Porque o corpo humano, ele tem alguns conceitos importantes no seu desenvolvimento motor. Vamos falar aí com o professor que estuda desenvolvimento motor, tá? Então, a gente sabe que até ele completar 1 ano, essa criança está desenvolvendo o seu esquema corporal, ela está conhecendo as diferentes partes do corpo. E aí ela já cresce dentro desse espaço, identificando o próprio corpo, somente o seu corpo, até ela ter 1 ano. De 1 a 7 anos, essa criança, ela vai interagir com outras, e ela vai desenvolver o conceito que a gente chama de imagem corporal.
Esses conceitos, pessoal, são todos retirados do livro Fisioterapia Neurológica, Desenvolvimento Motor, Amperhead, caso algum professor tenha curiosidade de adentrar nesse assunto. Imagem corporal, o que que é? É a imagem que eu vejo do meu corpo no espelho, a imagem, quando eu fecho os meus olhos, que eu tenho do meu próprio corpo, e um conceito que aí a gente tem que se preocupar em educação. O que eu penso, o que você pensa sobre o meu corpo. Isso a gente chama de imagem corporal, tá? E é isso que está levando muitos adolescentes a se desvirtuarem na adolescência. Eles não têm esse conceito construído e bem elaborado de imagem corporal, e aí eles acabam cometendo atrocidades contra o próprio corpo, porque eles não sabem lidar com as diferenças que eles possuem. Se eu tenho um espaço na sala de aula, onde eu já aprendo desde pequeno a conviver com a diferença, e conviver de forma sadia, porque eu também vou ter que trabalhar a seguinte coisa, é curioso isso, né? Eu lembro de muita coisa da minha infância. É muito ruim para uma mãe quando eu percebo que outra mãe da sala de aula está incomodada com a presença do meu filho no espaço. Então, a gente passa isso já com a família, a gente passa isso. Tem familiares que não aceitam a pessoa com deficiência. É difícil, gente, não é fácil, não. Parece uma coisa muito tranquila. Melhorou muito, porque hoje se fala sobre esse assunto. Mas, assim, é difícil, tá? Primeiro porque a mãe, para ela, já é diferente. Você programa uma viagem para Paris, quando você vê o aeroporto, desembarca na Holanda. Aí você fala, caramba, mas eu não ia para Paris? Não estava tudo certo? Como assim que meu filho tem alguma coisa? O que meu filho tem? Dá um desespero terrível. Meu irmão passou anos para fechar o diagnóstico. Era um desespero terrível. Existe esse processo com a mãe. Então, assim, a mãe já é difícil para ela, não é fácil, ela quer fazer de tudo por aquela criança. E ter o olhar da diferença dos outros no espaço de sala de aula e um coordenador deixar isso passar batido é super perigoso, porque se colocam simpáticos, se coloque no lugar de uma família com a criança com deficiência, vendo outra incomodada que seu filho está naquele mesmo espaço. Aí você vai dizer assim, não é possível, isso não acontece em 2022. Aí eu pergunto, que mundo vive? Porque acontece. Aliás, a gente pode fazer quando a Eliane está falando bem-vindo à Holanda, é isso mesmo, né? E assim, é só você fazer um levantamento nas escolas de quando tem os aniversários de sala, quantos alunos deficientes ou diferentes, ou seja lá o que as pessoas querem classificar de uma forma tão simplista que não é, que ficam excluídos. Quantos desses alunos são convidados? E às vezes, até pela insensibilidade, aliás, às vezes não, muitas vezes pela insensibilidade do adulto, que vai colocando isso na criança, porque assim, a criança, a primeiro momento, ela não é preconceituosa. Eu já contei várias vezes a história do meu aluno quando entrou na escola na educação infantil, o João, que é meu amor até hoje. Né? As crianças, pelo contrário, elas tentavam se identificar com o João a ponto, o João não andava, ele se arrastava, e de repente olha no corredor, tá todo mundo se arrastando com o João. Quer dizer, a criança se adaptou ao João. Eu posso, não preciso nem falar para vocês, quando eu abri a porta e os pais viram a cena, né? No dia seguinte, aquela minha sala bombando, mas sempre com aquele discurso. Olha, não é por nada, mas sempre tem um mas, né? Sempre tem um mas. E da fala também agora. Tânia, e às vezes não precisa nem ir tão longe. Você vê uma criança que tem restrição alimentar. Né? Exato. Eu tenho conhecimento da Adriana, da Mandala Comidas Especiais. Ela desenvolveu uma empresa, né? Ela criou a empresa dela a partir do problema que o filho dela tinha de alergia alimentar. Quer dizer, e o slogan dela é excluir ingredientes para incluir pessoas, né? Por quê? A criança vai para o aniversário na escola, aí compra o bolo, a criança é intolerante à lactose, não pode comer o bolo, não pode comer a coxinha, não pode comer o salgadinho. Quer dizer, a gente vai vendo essas diferenças até em coisas que a gente não considera propriamente uma deficiência.
né? Não, eu acho que uma coisa também que a gente tem que pensar, tudo isso parte da falta de diálogo. Porque se essa criança é convidada, se essa criança participa. Eu tinha uma aluna, né, que tinha uma questão de restrição alimentar. E a mãe fazia questão de preparar. Tudo era uma questão de conversa. E a aluna participava normalmente das festas. Mas essa comunidade precisa estar aberta. E quando a gente fala disso, né, Solange, se a gente fala ainda de uma questão física, é só a gente olhar para os prédios das escolas. Né? Precisou ver uma lei assim, ferrenha, para dizer assim, olha, você precisa ter mobilidade, a sua escada precisa ter a cadeira, precisa ter a rampa. Se, não, enquanto a lei não estava ali assinada, o cara reprovando um prédio, as pessoas iam, sabe, levando com óculos escuros, dizendo assim, ó, deixa passar. Então, assim, não é uma responsabilidade sobre a questão de eu não conheço. Não, existe um lado humano que a gente faz aquela vista grossa mesmo. Não aconteceu na minha família, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu seleciono os meus alunos, nós somos ainda seletivos nas escolas. Você sabe que você me fez lembrar de algumas coisas que eu passei nos espaços de sala de aula com os meus pacientes. Até hoje eu atendo a Stephanie. Stephanie, ela tem hoje 18 anos, ela está partindo do ensino médio para o ensino superior, e eu acompanho a Stephanie desde menina, e eu vivi muitos processos com ela. Ela é uma criança que tem paralisia cerebral, tá? Ela é bastante comprometida, ela tem um padrão motor que tudo treme, ela tem dificuldade de coordenação. A mãe dela é uma guerreira, tá? Que faz as provas com ela faz todas as provas orais, porque ela não consegue escrever, tá? E a Stephanie, ela tinha um problema, trabalho de grupo. Ninguém queria ela no grupo. E aí ela chegava para mim na físio, imagina, ela faz pilates comigo. Eu atendo pessoas com deficiência em pilates, eu dou aula de pilates para eles. E ela vinha na minha aula e ela falava assim, eu estou muito triste. Ela tem uma dificuldade na fala, a fala dela é muito enrolada pelo padrão, então é difícil entender a fala. Quer dizer, eu estou magoada, ninguém me quer no grupo. Eu fico com a sobra. Então, assim, e aí eu fico perguntando, meu Deus, e a professora não está vendo isso? Será que, meu Deus, Stephanie fala? E ela não falava, porque ela também tinha dificuldade de lidar com isso. Outro caso que eu passei em sala de aula. Aí vamos falar não só da deficiência, vamos falar das distrofias. A distrofia muscular de Duchenne, ela aparece na idade avançada nas crianças. Né? Aquela criança que ela nasce sem deficiência, depois de um tempo ela começa a cair, trupicar, a mãe fala, mas ela está caindo? O que acontece? Quando vai se descobrir, é uma patologia que acontece na musculatura, que essa musculatura vai atrofiando e ao longo dos tempos essa criança morre, tá? Até chegar no coração, porque todos os músculos do corpo vão paralisando. Mas o intelecto dessa criança é normal, o cognitivo é normal. Então, ela está dentro do espaço de sala de aula. Só que quando se descobre essa patologia, ele não pode ter fadiga. E aí veio a minha grande questão, até descrevi isso no meu livro. O Murilinho veio perguntar para mim assim, olha, eu tenho um passeio da escola, é arborismo, vão todos os meus amigos, eu também quero ir. E agora? E aí, você, enquanto fiz, eu falei, olha, vamos conversar com a sua escola, vamos tentar adaptar, vamos ver o que esse passeio vai oferecer, mas você vai com eles. Você não vai deixar de fazer o passeio. Ele não podia fadigar, mas você acha que eu tenho condições, enquanto fiz, de olhar para uma criança de 8 anos e dizer, você não vai? Porque você é diferente? Não, nós vamos adaptar esse passeio. Nós vamos tentar ver o que é possível e a gente vai integrar para que você vá e fique com seus amigos. Você não é diferente deles. Eu tinha pacientes, por exemplo, pessoal, que eram cadeirantes e que lanchavam sozinhos dentro do espaço da sala de aula. Porque ninguém lembrava de levar a cadeira de rodas para o pátio. Então, tem umas coisas que eu já vivenciei enquanto físico que você fala, meu Deus, que loucura isso. A deficiência, a pessoa melhorou coisas assim, absurdas, enquanto irmã do Eduardo. Coisas que se eu contasse, não é possível que vocês passaram por isso.
Hoje você tem rampa na calçada, hoje você tem shopping que tem elevador, mas antigamente só existia um único teatro em São Paulo que tinha elevador, que era o Teatro Dias Gomes, e só existia, eu lembro que quando eu fui casar, eu era jovem, tinha lá meu primeiro casamento, quem disse que eu achava uma igreja que tivesse uma rampa para o meu irmão subir no altar, porque todas as igrejas elas tinham escadas. E o Eduardo era meu padrinho. Então eu consegui achar uma única igreja que tinha um acesso lateral para uma cadeira de rodas entrar, mas meu irmão não pôde subir no altar. Eu lembro no meu casamento que foi muito emocionante quando eu desci as escadas para cumprimentar o meu irmão. Ele era meu padrinho. O salão de festas não existiu, só teve um único salão de um clube em São Paulo que não tinha escadas, porque a festa era para muitas pessoas. Então, os salões de 300, 400 pessoas eram todos com escada. Ninguém pensava que uma pessoa com deficiência poderia ir na festa. Então, são coisas que quem é mãe, quem é família, quem já viveu o outro lado, sabe. Você ia num dentista, o dentista tinha escada. Você fala, meu Deus, como é que nós sobe? São coisas assim. Que é importante, que, assim, vários, né, de que você fale de novo, é importante que a gente puxe isso. Primeiro da arquitetura, né? A gente fala da arquitetura das cidades, né? Do mundo como um todo. Hoje a gente tem, né? Como eu disse, depois da lei, os espaços. Mas se a gente for olhar para as calçadas de São Paulo, ainda os meios de transporte ainda são muito limitados, né? Essas pessoas ainda dependem demais e elas têm e precisam ter autonomia, né? Muitas delas têm essas condições, a gente precisa trabalhar isso, mas ainda a arquitetura externa precisa de muita coisa, como aconteceu nas internas. Mas tem uma coisa que você falou aí que me fez pensar quando você falou do seu paciente sobre esse passeio, e quanto é importante a gente saber, conhecer, e quando você fala do livro da anatomia, quando a gente precisa colocar dentro da pedagogia um conhecimento mais científico e menos teórico, nesse meu aluno, ele foi num passeio. Então, assim, a mãe se preocupava muito, porque o João era totalmente dependente dessa questão de caminhar. E quando o João conseguiu ficar em pé, e eu falo tranquilamente o nome dele, viu, gente? Porque, assim, é uma família que me acolhe tanto quanto eu fui mais acolhida do que acolhi, na verdade. Quando chegou no passeio, na verdade, quando ele ficou em pé, ele queria andar rápido. Agora, veja, ele tinha uma curvatura independente, né, de você segurar. Falei, não, ele vai sim. Usava fralda, isso tudo já com 6 anos, tá? Na educação infantil, mas ainda com 6 anos. Então fizemos um passeio naquelas fazendas, naquelas chácaras e tudo mais. Não preciso nem falar que no final do dia eu tinha feito academia por 20 anos. Mas, o que eu estou querendo chamar a atenção nessa fala? Ele quis participar de tudo. Então eu subia, descia, aí vim lá com o João e tal. Chegou a hora da tirolesa. Ele não falava. O olhar do João para aquela tirolesa, eu já sabia, né, quando ele estava muito feliz, muito ansioso. Né? Aí que a gente fala que nem emoção demais para um lado e nem para o outro. Quer dizer, hoje você falando ainda me dá calafrio de lembrar isso. Eu agradeço a Deus todos os dias por não ter acontecido nada com ele. Mas eu achei que ele tinha que ir. Pela felicidade dele, pela ansiedade dele, olhando tudo aquilo, vendo os amigos. Eu só falei, não, por que não? Conversei com o rapaz da tirolesa, porque como mecanismo de segurança seria para ele como para todo mundo, a questão dele não era aqui em cima, né? Não era cervical. Eu pus esse menino na tirolesa e ele foi filmado. A mãe dele, assim, quando viu o vídeo, chorava de emoção, mas vamos ser, hoje, quase com 50 anos e 30 anos de profissão, é assim. Eu podia ter colocado a vida do João em risco, se não a própria vida em si, toda a questão dessa mobilidade, porque assim, eu não conhecia a fundo essas questões, né? Então, assim, por isso que o conhecimento, a parceria com os profissionais que atendem essas pessoas e essa troca é extremamente importante. Porque quando você falou aí da adaptação, a primeira coisa que me vem é aquilo. Eu fui totalmente movida por emoção. E aí que a gente não pode entrar nem no coitado, nem no tipo, faço qualquer coisa por você, né?
Então, eu acho que é importante essa questão também, né, Sol? Quando a gente fala dessa questão do fisioterapeuta, o quanto é importante a gente trocar e abertura. Porque isso não é só num passeio. Isso muitas vezes é numa ação nossa dentro da escola, não é isso? Acho que a Solange caiu. Paty, você tá sem áudio. A Sol tá voltando. Ah, então tá. Não, porque Voltou. eu acho que é importante ressaltar isso, né? Porque não é só num amor, só no passeio. A gente pode acontecer alguma coisa com esse aluno dentro da própria escola se a gente não tiver, né, acesso realmente aos profissionais que atende, quais são essas dificuldades, inclusive motoras, né? Eu também me preocupava muito com isso. Para quem não sabe, acho que a Tânia até colocou, eu sou professora universitária na minha área há muitos anos, eu formo fisioterapeutas, né? E uma das coisas que eu também me preocupava nos espaços de formação o fisioterapeuta, ele sabe muito sobre as deficiências, mas ele sabe lidar emocionalmente com as deficiências, né? Eu acho que precisa, sim, de um preparo para o professor, de conhecimento do que é a deficiência, do que ela vai fazer, e isso o físio pode dividir muito bem. Mas o outro lado que eu enxergava era assim, e a sua emoção de lidar com um deficiente? Como é que você fica aqui dentro quando você lida com uma pessoa que tem a deficiência? Então, eu lembro que dentro dos espaços de sala de aula, eu fazia com que os meus alunos vivenciassem de forma absolutamente subjetiva a deficiência. Então, meus alunos iam de cadeira de rodas até o metrô, eles comiam com o braço amarrado, eles ficavam um dia sem falar, eles ficavam um dia de olhos vendados assistindo a aula. Eu experimentava essas coisas nos espaços de sala de aula, e aí eu me pergunto, que curioso seria fazer isso com a educação infantil, eu queria ter muito essa oportunidade, porque eu tive com o ensino superior, né? Eu tive vivências em sala de aula onde a gente simulava um acidente para que ele entendesse que a deficiência ela pode aparecer na vida de qualquer um a qualquer momento. Sim. E isso é uma coisa que a gente tem que parar para refletir. A gente não pode se assustar com uma coisa que pode ser realidade na nossa vida amanhã. Né? Não pode, então, assim, não pode ser uma coisa tão restritiva, né, Sol? Essa coisa eu estou num patamar e as pessoas com deficiência estão em outro patamar. Quer dizer, a gente está dentro de uma mesma sociedade. E o que a gente tem é que se criou tantos preconceitos em relação à pessoa com deficiência que a gente fica com medo de interagir com as pessoas. Né? Exatamente. A gente olha e fala assim, será que eu posso falar? Mas será que eu posso falar isso? Mas será que eu posso falar aquilo? Mas será que não vai magoar? Pessoa, né? Será que não vai magoar? Será que vai dar certo? Eu lembro de uma passagem, meu irmão não falava, não andava, não sentava, andava com aquelas cadeiras todas paramentadas para que ele não caísse. E eu fui até o boticário com ele, porque nós íamos comprar o presente de Dia dos Pais do meu pai. E eu mostrava o perfume para ele, meu irmão falava só com os olhos, mas só entendia quem tinha muita convivência com ele. Uhum. E eu mostrava, olha, Edu, que tal esse para o pai? Tá legal. E que tal esse para o pai? E aí a moça da loja, ela veio para mim e falou, olha, desculpa, eu preciso perguntar, ele está entendendo o que você está falando? Eu falei, está. Inclusive, está escutando o que você está falando e por dentro deve estar rindo. Porque ele está entendendo, sim. Sim. Então, assim, eu falava muito isso para os meus alunos, né? E que gratificante seria eu ter a oportunidade de dizer isso para os professores, num curso de formação para professores. Vamos aprender a entrar no universo da deficiência, vamos aprender a interagir com o universo da deficiência e levar ela para a rotina do espaço da sala de aula. Sim. Olha, hoje todo mundo vai experimentar a comidinha dessa aqui que não tem a tal coisa. Uhum. Olha, ela é diferente por isso, tá vendo? Olha, ela não come porque ela não pode. E aí eles vão... A criança é incrível, como a Tânia falou. A criança ela não tem nada de preconceito, muito pelo contrário. A criança ela é incrível. No aspecto interação, a criança é demais, só que existe o pai por detrás. Existem os pais. E aí cabe o papel dos professores de fazer essa conexão e essa interação
né? E aí eu acho que seria fantástica a entrada. E aí essa grande parceria, né, Sol, que a gente sempre fala, de escola, família e a criança, né, e o aluno, né? E eu ainda vou dizer mais, Fati, escola, família, alunos, fisioterapeuta, psicólogo, fono, porque é uma criança que ela tem essa demanda. Né? Ela tem essa demanda, ela precisa de alguns profissionais para ajudar ela a se desenvolver. Eu trabalhei muitos anos com dança-terapia, né? Com o recurso da dança na reabilitação. E eu também levei isso para os espaços em sala de aula com os meus alunos na universidade. Os meus alunos, eles aprendiam a dançar com os pacientes com deficiência, isso desde o primeiro ano da formação deles. Isso é interessante, né, Sol, porque a mesma dificuldade que o professor tem, o profissional da área médica também tem, né? Sim. A gente anda em caminhos ali muito paralelos, né? Porque o médico, o fisioterapeuta, psicólogo, o dentista, os profissionais da área médica também têm essa dificuldade, né? Eu não sei como é que eu vou tratar essa pessoa, como é que eu vou lidar com essa pessoa. E eu vou dizer mais, Patrícia, agora eu vou... Como eu tenho mestrado em educação, eu também fui formada para ser professora e minha linha de pesquisa foi na formação docente, tá? Então, eu vou te dizer mais. Às vezes, eu tenho no espaço de sala de aula um físio que dá aula e, às vezes, eu tenho um professor de fisioterapia que dá aula. Uhum. E eu nem preciso dizer para vocês a diferença de alguém formar-se professor para estar nos espaços de sala de aula. Aliás, essa foi uma grande discussão do meu tema de mestrado, que os professores de fisioterapia deveriam formar-se professores para se inserir nos espaços de formação. É uma coisa que a gente fala, né? O especialista em educação é o professor. A gente estuda para ser educador. É uma grande falha. Né? Isso em todas as áreas, né? É uma grande falha no ensino superior achar que porque você é bom fisioterapeuta, você vai ser bom professor de fisioterapia. São coisas absolutamente distintas. E aí eu vou falar com você, professor. A gente tem várias ferramentas que a gente pode desenvolver para aprimorar a formação desse aluno. E quando eu estava lá com os meus alunos do primeiro ano, eles também tinham medo da deficiência. Eles diziam, eu tenho medo de chegar no quarto ano e lidar com deficiente, mas então nós vamos tratar isso agora. Então, nós vamos lidar com o seu medo agora. E é engraçado, né, que é o fisioterapeuta, que é um profissional de reabilitação de pessoas que precisam e ficarem capacitadas por algum momento, por um período, por X questões, né? Não deveria ter esse medo. Foi uma experiência enriquecedora que eu tive quando eu fiquei na graduação, de poder formar esses profissionais de fisioterapia com esse olhar diferenciado para a deficiência, com esse olhar humanizado para a deficiência, tá? E é isso, inclusive, que é um dos temas que eu retrato no livro, o ser fisioterapeuta. Não adianta você fazer fisioterapia, você saber fisioterapia, você tem que ser fisioterapeuta. E o ser, ele vem da emoção, ele vem do trato, ele vem da coisa humanizada, da relação ética. E eu acho que a gente pode muito lidar de forma interdisciplinar com o professor na sala de aula, agregando tudo que a físio sabe com o ser professor que está lá dentro. Eu vou só puxar uma tua aí, Sol, para a gente até levar para onde você está querendo ir, mas para a gente depois não ficar muito para trás. Ser fisioterapeuta e ser professor, eu acho fantástico, porque ser não é um papel que te faz, é o seu profissional de mão dada com o ser humano. O que te levou? Qual é o seu propósito de vida? Porque o seu propósito de vida ele não é só pessoal, o seu propósito de vida ele caminha com o seu profissional. Mas voltando à experiência que você viveu com seus alunos, de levá-los a cobrir a visão, né, a tirar o alimento, o ingrediente, de repente, do alimento, restringir essa questão do caminhar e tal. Então, uma coisa que é importante, e eu vou te contar por que eu estou falando isso, eu já vivenciei essas questões algumas vezes com alunos em escola, seja na educação infantil ou no fundamental. Até porque hoje, por conta, né, dessas diversas leis que nós temos, muitos materiais propõem isso. O que eu quero deixar para o professor é assim, isso não pode tornar uma brincadeira. Porque, a princípio, aquela criança, ela acha engraçado. E é normal. Para a criança, é normal ela achar aquilo engraçado.
O que a gente não pode deixar é vivenciar isso uma única vez, com uma única atividade, sem realmente levar para uma outra questão, que é a reflexão. É colocar a criança, a emoção que ela vivenciou, o que ela sentiu naquele momento. Fazer a experiência por fazer não vai agregar nada, pelo contrário. Vou dizer de novo, para a criança normal, aquilo vai ser engraçado. E não por maldade, porque é diferente daquilo que ela vivencia. Quando eu convido a uma reflexão, quando eu levo a outras atividades que fazem elas refletir, é isso que faz a inclusão. É isso que não vai fazê-la excluí-la lá no Fundamental 2 ou no médio, esse deficiente. Pelo contrário, é ele que não vai esquecer o cadeirante na sala de aula. Eu não preciso ter alguém da escola profissional para fazer isso, porque o próprio ser formado vai fazer isso. Então, assim, é cuidado com esses manuais que te ensinam a ser o melhor professor em 10 dias, que está poluindo a internet. Eu canso de falar isso, e a Solange deve passar isso também na área da fisioterapia e tantos outros profissionais que se dedicam. Cuidado. Não é a teoria jogada ali no conhecimento do faça dessa forma. É como você forma esse cidadão em relação a isso. Para que um dia a gente não precise falar sobre isso da forma que nós estamos falando hoje. Diagnóstico, cuidado, porque você também lê o manual e você vai diagnosticar enquanto profissional, enquanto professor. É o profissional, você pode até sugestionar isso, mas quem dá o diagnóstico não é a escola. E tá cheio de manuaizinhos por aí de psicopedagogia, de um monte de coisa melhor aí. De tudo é a gente vendendo o protocolo, que eu não sei ainda como os conselhos ainda não caíram matando em cima disso. Que, aliás, fica aqui a minha dica, porque eu acho um absurdo alguém vender protocolo de psicopedagogo, como se fosse muito simples pegar aquele questionário e fazer. Você preenche o xizinho, chega no final da somatória e você é tal coisa. Né? Não é nem anamnese. E outra coisa, voltando a essa experiência, vivenciar isso com os alunos, refletir isso com os alunos, mas levar isso para a reunião de pais. Os pais também precisam vivenciar essa experiência. Porque muito bem colocado pela Solange e pela Patrícia, é assim, ó, eu preciso entender que a qualquer momento isso pode acontecer aí na minha casa. E eu preciso entender que essa escola precisa fazer a inclusão de verdade. E essa escola é o aluno, é o pai, é o professor, é o diretor e é o coordenador. O aluno vivenciar isso só na sala de aula não adianta, porque é por isso que o pai depois chega e processa a escola, porque você doutrina. Porque ele não entende esse contexto educacional. A gente só vai educar a sociedade quando educar toda a comunidade escolar. Então, acho que a gente não pode deixar de escapar essa fala da Solange para a gente refletir nas nossas ações. Ah, mas o meu pai não aceita. Não é o seu pai que tem que aceitar. Ele não é seu pai. Ele é o seu cliente. Como esse deficiente tem que ser o seu cliente. Como essa pessoa que tem uma síndrome é seu cliente. Ele tem tanto direito quanto aquele que é classificado como normal. Eu acho que isso é muito importante. E aí a gente fala da parceria. Né? É preciso que a gente tenha essa parceria, Sol. E aí a gente vai ampliando isso. Mas eu não podia deixar de escapar essa sua fala, porque exatamente por saber dessa experiência vivida, ela não pode se perder como algo que alguém sugestionou no manual de apostila. Mas isso tem que ser diariamente, porque senão a gente não muda isso e a gente sempre vai ver a coisa embaixo do tapete, sabe? Eu acho que é como a gente colocou, ir mudando devagarinho, começando pelo professor, para que ele tenha mais bagagem para lidar com a deficiência, para que ele conheça o que a deficiência faz, para que ele tenha uma relação interdisciplinar com o físio, para que ele aprenda a ter recursos diferentes em sala de aula e racionalize com as crianças essas vivências diferenciadas. E eu acho que nisso o fisioterapeuta pode ajudar demais. Eu passei por uma experiência que foi muito legal. Eu tive uma criança, a Bruna, também em outro caso que eu descrevo no livro, né? A Bruna, ela tinha uma deficiência bem grave também, uma PC, a gente fala PC, é paralisia cerebral, tá, pessoal? E com o corpo muito fechado, não falava. Bom, começamos a trabalhar na fisio, só que assim, gente, fisioterapia é chato. É a realidade.
Estica a cabeça, mexe esse tronco. Repetição, né? Não é isso, é que não é repetição só, Paty. Sabe o que é? Você apontar o defeito do outro o tempo inteiro. O tempo inteiro você mostra aonde o seu corpo dor, não né? tá Onde bom. dói, É aonde dói, é aonde não tá bom. E você fica cutucando a ferida. Então, assim, eu sempre disse, e falo isso na formação dos meus alunos físicos, cuidado para não fazer o corpo um bloqueio ilimite. A gente tem que entender que o corpo ele é um gigante adormecido e que a gente pode a qualquer momento despertar coisas através do querer e do sentir totalmente diferentes daquilo que a gente espera. Então, a criança com deficiência é um universo à parte, você tem que saber lidar com ela para que ela mostre para você quem ela é. E aí eu me ofereci para, dentro das sessões de físio, utilizar a dança como um recurso. E aí tem técnica para isso e tudo mais, beleza. Comecei a fazer, porque eu sou bailarina desde menina, e falei, bom, vou enfiar isso no meio das minhas terapias, eles são seres humanos, eles também podem dançar. Né? Porque existia, eu também enfrentei isso, viu, mães? uma limitação, né? Não pense vocês que eu fui aplaudida na fisioterapia por fazer essas minhas mudanças todas, não. Eu tomei pataco de todo lado, tá? A louca, a perturbada, a que acha que vai mudar o mundo. Dane-se, não tem problema. Enquanto a gente faz a nossa parte, a gente deixa alguém feliz, a gente deixa alguém evoluído. E aí comecei. E aí depois, Tânia, foi muito curioso, porque a escola da Bruna quis falar comigo o que é que eu estava fazendo, porque a Bruna mudou o comportamento na sala de aula. Ela ia para uma escola especial. Eu não gosto desse termo escola especial, né? Mas tudo bem, ele existe ainda. E aí ela ia para essa escola, e aí elas falavam assim, sabe, ela ficava quieta, agora ela dá opinião, ela passou a falar frases curtas, ela quer dar a opinião dela, ela quer fazer... porque a dança despertou dentro dela quem ela era. Deu autonomia então, para ela, né? Naquele mundo, olha só, pessoal, prestem atenção, vocês mães, se estiverem ouvindo isso. Às vezes, existe essa escola dita especial que está lá, mas também é preciso ter esse olhar, não, eu achei incrível a frase da Tânia, não só para a didática, para a pedagogia, mas o olhar para o ser humano. O olhar humano para quem está ali. E mesmo numa escola que teria toda a capacidade para ter isso, e toda a formação específica para isso, faltou esse pinguinho. Esse Até pinguinho de porque, tinta. a gente tem que deixar uma coisa aqui. A gente fala do aluno, e bem colocado pela Adriana, e é verdade, Adriana, a gente tem que colocar isso, os responsáveis do aluno, né? Porque muitas vezes o avô, a avó, o tio, a tia, assume esse papel. E a gente tem que corrigir dessas situações, muito bem colocado. A gente lembra na hora de fazer o comunicado, mas não lembra na hora da fala. Mas uma coisa que é importante também nisso é assim, onde está o professor cadeirante? Por que o professor cadeirante não pode dar aula? Nossa. Quantos síndromes de Down são capazes de nos transmitir grandes informações? Eu tive um aluno de piano com síndrome de Down e eu sei que tinha hora, até eu tinha medo de tocar perto do Rafael. Quantos autistas têm conhecimentos que a gente ainda busca? Eu acabei de falar do Matheus, quisera eu escrever com a metade da propriedade que o Matheus escreve das coisas. E por que essas pessoas não podem estar nos ambientes educacionais como educadores? Não é verdade? Então, o próprio fisioterapeuta, por que ele não pode ser orientador? O que limita? É o que está preso nesse corpo? Então, a gente fala do aluno, a gente fala do profissional, que poderia estar na secretaria, né? Que poderia estar na coordenação. Quantos de nós, ao procurarmos algum profissional, seja de que área for, o nosso olhar sobre o deficiente nos faz recuar? Se nos faz recuar quando são mulheres, quando nos faz recuar quando são negros, né? Então a gente tem que pensar qual é esse olhar preconceituoso que a gente fecha. E é isso. Quantos professores, você, Patrícia, você, Solange, conhece cadeirante? Quantos professores? A gente fala do colega negro na sala, né, que acontece muito. Quantos professores eficientes existem? Quantos vocês foram alunas ou parceiras dentro da sala de aula? Por quê? Porque a escola não está preparada para esse espaço desse profissional. Dúvida.
Sem sombra de dúvida. Por exemplo, a Stephanie, ela quer estudar moda, ir para o campo da moda, né, no ensino superior. E a mãe estava apreensiva, falou, meu Deus, será que minha filha tem espaço? E aí eu falei para ela, a sua filha tem uma grande mãe que vai ensinar ela a conquistar esse espaço. Então, ela vai ter sim, e ela vai ter todo o meu suporte no que ela precisar. Então, assim, é curioso, né, como isso muda e a mãe fica apreensiva com isso, a gente entende, sabe? Seria muito legal que as escolas oferecessem esse bate-papo aberto da mãe que tem uma criança com mais dificuldade e a mãe que não tem. E não vamos nem falar só de dificuldade, né? Eu sou madrinha hoje de um menino, né, que tem TDAH. E eu estou estudando, porque também é desafiador para mim, né? Enquanto madrinha dele, ele não tem mãe, a mãe dele faleceu, e aí a gente assume esse papel. E aí eu falo, caramba, vamos lá, vamos entender ele na sala de aula, vamos tentar ajudar. Então, assim, puxa, a gente pode fazer muita coisa. Eu só quero dizer isso para os professores, sabe? A gente pode muito. A gente pode muito a partir da união verdadeira interdisciplinar. Cada um sabe muito bem o que tem e a gente pode se apoiar, a gente pode se ajudar. Eu acho que isso tem que ficar mesmo na mente de todos nós, sabe? E é aquilo que a gente fala, né, das deficiências não visíveis, né? Por exemplo, todo mundo já percebeu que assiste live. Chega essa hora, eu já estou respirando pela orelha, né? A minha deficiência... Isso quando você não está com o negocinho... Não, exato. Daqui a pouco, assim, vocês vão acostumar. Eu ainda estou educada e não estou pingando ele aqui. Mas o que eu quero dizer é o que é visual e o que não é visual, né? É assim, a gente tem que entender que nesse campo de quando a gente fala da deficiência, por que a gente teme, é porque muitas vezes ela nem é escancarada. A gente não aprende a conviver com as diferenças. E isso engloba tanta coisa. O nosso ponto de vista é sobre o nosso olhar de ponto de partida. A deficiência, né, casa, como qualquer outra coisa, né, Tânia? Ela é um espectro. Você Exato. tem graus menores e graus maiores. Exato, né? exato. Mais visíveis e menos visíveis. Né? E a gente precisa mudar isso. E aí, essa coisa do corpo, né, Solange? O quanto o corpo fala, o quanto o corpo nos coloca na sociedade e quanto a gente não pode limitar essas nossas ações. E é por isso que a gente fala da nossa parceria, né? Que é em relação à dança, em relação ao Pilates, o quanto essas atividades. Aí fala um pouquinho mesmo. Quando a gente leva isso para dentro da escola, não a dança, balé, né? A coisa ali sei que é muito importante. A gente fala claro que Pilates né? é atividade física de pessoas idosas, né? Tem essa... Exato. E aí é bom a gente falar, né? Que a gente está aí 1 hora, mas é importante a gente falar o quanto essas atividades para todo aluno é importante para que ele se coloque socialmente. O quanto a gente consegue tirar, né, desse ser informação através da dança, dos exercícios físicos, do Pilates, porque não é a dança, porque faz parte do extracurricular, que é bonitinho ver a menina, e ainda tem, né, essa questão... Hoje a coreografia da apresentação. E hoje eu vi uma reportagem muito interessante, aí eu falo, meu Deus, em pleno século XXI, ano de 2022, eu ainda vejo uma reportagem, hoje, falando sobre condomínios e as atividades no condomínio, tem dança para as meninas, né? Como se a dança fosse só para as meninas. A gente está falando isso hoje. Eu conheci escola que era proibido os meninos fazerem dança. Não era nem... lá na escola, a gente não proibia nada, né? Mas era muito interessante. Mas eu conheci escola que proibia. Não, mas só aí, quem podia fazer dança eram as meninas. Porque ainda é cultural. Mas o quanto está errado, né? Quando eu coloco a roupinha rosa só para as meninas, o judô, o karatê, isso aqui só para os meninos, o quanto o corpo fala e quanto é necessário. Só o quanto a gente pode extrair na primeira infância de uma dança-terapia, de um Pilates nos anos iniciais. Eu vou falar aqui, principalmente para o professor, né? A gente sabe que o desenvolvimento cognitivo, ele caminha de braços dados com o desenvolvimento motor. Então, à medida que a criança ela tem experiências motoras, ela aprimora a sua capacidade de conhecimento.
as duas coisas andam associadas, não tem jeito. A gente viu o reflexo disso na pandemia. As crianças não puderam ter o seu espaço de desenvolvimento completo, elas não interagiram, elas não tiveram atividades motoras, vamos falar a verdade, todo mundo trabalhando, enfiado dentro de casa, a criança ficava no celular, ficava jogada, era aquelas aulas, aquela loucura de tentar adaptar, vamos falar a verdade. O que a gente vê hoje de cenário na área da saúde? Depressão e nível de ansiedade lá em cima nessas crianças. Do que foi isso? Falta de interatividade. Falta dos espaços de interação motora, porque a motricidade desenvolve inteligência, tá? Então, a partir do momento que a gente confere espaço para a criança crescer, nós aprimoramos o seu esquema corporal, que vai interferir na sua imagem corporal, que vai interferir no adulto na chamada consciência corporal. O que é consciência corporal? É a união do esquema corporal, que é aquela construção que a criança faz até 1 ano, das partes do corpo dela e como essas partes funcionam, até de 1 a 7 anos, que é quando ela desenvolve o que as pessoas pensam sobre mim. E dos 7 aos 14, isso vai se aprimorar mais ainda, tá? Eu vou dizer que do 1 ao 7, ainda a gente tem, nesse desenvolvimento do esquema motor, a lateralidade, ela define se ela é destra ou não, ela aprende atividades motoras diferenciadas, ela aprende a correr, ela aprende a pular, tudo isso é um processo evolutivo. E se a escola tem a brincadeira, o que é a brincadeira? O pai e a mãe, o responsável, vou até corrigir minha fala, os responsáveis, eles têm que aprender que as atividades lúdicas, elas não servem apenas para interação, elas servem para desenvolvimento motor. E se ele desenvolve o movimento motor, ele desenvolve o cognitivo, ele melhora a sua capacidade de aprendizado, tá? Então, quanto mais você, enquanto professor, oferecer vivências e experiências desse nível, mais a criança desenvolve a sua inteligência e mais ela tem segurança para desenvolver a sua imagem corporal. O que a gente vê hoje? Adolescentes que foram formados sem a base da imagem corporal, sem a base do trabalho motor deles em sala de aula. O que é o espaço de educação física? Poderia ser um espaço muito melhor do que ele é hoje. Eu fico doida. Eu falo, gente, educador físico tem que ser valorizado nas escolas. Não é só a questão da professora de balé ou professor da capoeira. Não, é um professor de educação física. Para ele ensinar o que é uma cambalhota, para ele ensinar o que é um polichinelo. Por que não? Eu estou falando assim, de uma forma simplória, porque eu não sou educadora física, mas eu valorizo muito esses profissionais. Porque, querendo ou não, eles são responsáveis pela formação desse indivíduo em termos corporais lá na frente. Quando você vai jogar lá na educação fundamental, que você aprende os jogos, você está aprendendo limites, você está aprendendo respeito, você está aprendendo a ganhar e perder, você está lidando com emoção, você está lidando com sentimento. Não é só uma aulinha de educação física que você vai pedir um atestado para o médico para o teu filho não participar. Então, assim, tem muita coisa para a gente discutir sobre corporeidade nos espaços de sala de aula. Aí a gente vai falar do Pilates. O Pilates nos Estados Unidos, ele já é inserido desde a pré-escola para as crianças. Não é só um trabalho postural, vou reforçar. É uma construção de um indivíduo seguro consigo mesmo. Quando você oferece atividades corporais na educação infantil, você conduz essa criança a ser segura, a ter autoestima quando ela cresce na adolescência. Então, a gente tem hoje, quanto fisioterapeuta, vários recursos, né? E que a gente pode dividir com os professores, ou às vezes pela técnica especializada, a compartilhar com as escolas e levar para dentro dos espaços escolares, como é feito lá fora. E tem apoio por muitas academias de pediatria, tá? Até muito mais do que o balé, muito mais do que o judô, porque não é uma atividade competitiva que leva ao overuse, é uma atividade que ela não traz impacto e ela é mais segura fisicamente. Então tem até mais valor, tá? E a gente pode ser isso nos espaços da sala de aula, nos espaços escolares, por que não? Pilates Kids está chegando no Brasil, né? Já temos profissionais formados para isso. Pilates então, eu acho que está chegando na parceria da Coletivo com a Solange. Né? A Tânia já está dando em primeira mão. Ó,
Não é só lá nos Estados Unidos, não. Se a gente copia as coisas ruins, a gente vai multiplicar as coisas boas. Que é dar Isso mesmo. esse fruto logo, logo vai ser colhido entre essa parceria da Coletivo com a Solange, para a gente levar, poder levar, porque não é só falar sobre isso, não é só. É com propriedade levar mesmo, porque é claro, a gente que sabe que o que cai no modismo muitas vezes é não só mal interpretado, como mal feito. E não é esse o objetivo, é muito pelo contrário. Por isso a gente tomou muito cuidado e a gente está muito feliz com essa parceria. E bem colocado pela Solange, a valorização do professor de atividade física, né, o professor de educação física, é que a gente tem que tomar muito cuidado com essa formação da pedagogia que nos faz polivalente. Então, nós damos aula de tudo, né? De inglês, educação física. Agora vai dar história, geografia e tudo que é vai coisa. Fazer, você viu? E aí, assim, muito lindo, maravilhoso, né? A gente se intitular isso e quando chega na prática, a gente vê que não consegue, porque aí a gente vai lá e pega no manual da apostila, como eu disse, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir dessas questões, dessas trocas, dessa formação, é que a gente evita tanta coisa que a gente vê aí, não só, a gente fala da adolescência, mas muito antes da adolescência, se a gente for levantar hoje a questão de meninas, né, com medo de engordar e já não comendo aos 8, 9 anos, eu não tiro da minha cabeça a autista, né, eu esqueci o nome dela, me perdoa, mas que ficou internada semanas atrás aí, a mãe teve porque alguém chamou ela de gordinha, então você já imagina. Por isso que eu falo, ó, você pensa que ela não está entendendo, ela está entendendo, já não passasse toda a composição, né, da situação mesmo, da inclusão, ainda ela se nega a comer e essa comunicação acaba ficando mais difícil. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Só uma colocação que a Adriana fez, só uma colocação que a Adriana fez. É isso mesmo, Adriana, você colocou aí. A gente brincava mais na rua. A gente tinha o espaço da rua para interagir, o nosso corpo se desenvolvia, a gente aprendia com o vizinho, a gente aprendia com o amigo. Eles não têm mais, por mais que existam os condomínios, eu percebo hoje que as crianças, elas mudaram, porque elas são mais competitivas, elas são muito mais egocêntricas, porque falta um pouco outras vivências. Por mais que você tenha crianças que interajam dentro de um condomínio, você não tem esse espaço tão bem formado na sala de aula, na escola. Falta isso na escola, e é isso mesmo, né, Tânia? O professor tem que fazer de tudo um pouco, ele fica louco. Então, assim, meu Deus, vamos segregar, vamos dividir, vamos compartilhar coisas para que cada profissional tenha o seu espaço, e aqui reforço a valorização do educador físico dentro disso, para que a gente possa, de verdade, criar pessoas mais seguras para esse universo. E aí, eu, de novo, né, lá vou eu como advogada do diabo e parece que eu jogo contra, mas não, é verdade, né, eu falo que ao mesmo tempo, você ama a educação mesmo, amo tanto, que aí vem essa fala, né, principalmente para as escolas de educação infantil. A gente fica naquele universo de que eu não posso colocar um educador físico, eu não posso ter um coordenador pedagógico, eu não consigo ter um elevador. Olha só, gente, se não consegue, não faz. Desculpa, direto e reto. Se eu não consigo, eu não faço. Eu não posso, pelos meus sonhos, pelas minhas ideologias, sacrificar a formação, muitas vezes por anos, de várias crianças. Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando de uma coisa séria, que depende, sim, não só de algo que está no papel, porque eu não faço só porque a legislação me manda, é a minha coerência enquanto profissional. Seria a mesma coisa de dizer para o médico, olha, não põe a luva na hora da cirurgia, não lava a mão, né? Ou então aquela coisa assim, ô, Tânia, o paralelo, Oi? Né? Não vou atender o paciente porque eu não tenho a maca. Exato, eu não posso comprar, eu não tenho recepcionista, não tenho. Por economia, eu vou usar o mesmo palitinho para ver a garganta de 10 pacientes seguidos. Gente, não dá, né? A gente tem que falar com profissionalismo, com seriedade. É um mundo que, infelizmente, é claro que muitas coisas evoluíram. A gente sabe que hoje a gente vê escolas fazendo trabalhos maravilhosos, buscando essa formação. O professor busca essa formação.
né? A gente tem um número muito grande de professores e essa demanda não é só uma responsabilidade do professor, eu volto a dizer, o gestor, o coordenador tem sim essa responsabilidade. Então, quando a gente fala do tema, então, quando a gente fala por que você tem medo dele na sala de aula, eu poderia responder porque o professor muitas vezes se sente sozinho, porque quando é matriculado na sala dele, ele tem que fazer tudo sozinho, sim. Em contrapartida, ele tem que responder para uma legislação que cobra dele um calendário, um horário de aula. Esses pais que vão, dos tidos normais, que vão cobrar dessa escola, onde está o filho dele no outdoor que passou em medicina na USP, na verdade? Então, assim, a gente tem muita coisa a falar sobre isso. Aquela história, né, Tânia, que a gente ouve que é repugnante. Ah, porque o deficiente vai atrapalhar os outros, né? Exatamente. Não está pensando no desenvolvimento humano, ele está pensando que a pessoa com deficiência vai atrapalhar o filho dele de entrar em medicina. E que tipo de médico que o filho dele vai ser, né? Não, e pensar também assim, né? Você ainda ter que buscar judicialmente determinadas coisas, como a presença de um TO dentro da escola. A escola muitas vezes não aceita a presença de um fisioterapeuta, de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, uma psicopedagoga, porque acha que está ali para averiguar o trabalho que eles fazem ali. Então, assim, gente, o tema é amplo e, ao mesmo tempo, assim, a gente não pode mais ficar passando, né? Aquela manteiguinha, aquele creminho. A gente precisa ser direto. Né? A gente precisa entender que acontece na nossa vida, pode, se não aconteceu ainda, pode acontecer a qualquer momento. A gente poderia falar, né, Sola, a gente pode falar num outro momento. Eu tenho um professor que tem que dar aula há 25 anos para aposentar. E é claro que esse professor com 20 anos lidando com uma criança não é mais a mesma coisa a ele com 45, 50. Então, o físico dele também se transforma. E a gente tem que pensar nesse professor. Então, assim, quando a gente fala da deficiência, o assunto é muito amplo e a gente precisa falar mais. Mas há também atividades que podem nos integrar. E eu volto a dizer, essa parceria que está nascendo, é como eu disse, ó, a live passou aí, a gente nem sentiu. Não, e a gente tem muito que sugar da Solange, aliás, eu estou muito feliz, cada dia, que o dia a dia, né, vai ao ar, a gente tem mostrado que esse dia a dia da escola é muito mais complexo e precisa de muito mais discussões e de muito mais parcerias. Esse professor valorizado, e de novo, eu não estou colocando a ideia da responsabilidade no colo do professor, não, porque a gente fala do macro mesmo. As faculdades de pedagogia precisam rever, né, a sua grade, precisam rever essa formação, a seriedade que é ter uma unidade escolar. Então não pode ser mais só por sonho, mas tem que ser por assim, de novo, qual é o cidadão que eu estou formando, qual é o ser humano que eu estou formando, e quando eu olho para a anatomia, né, desse corpo, o que esse corpo necessita para se desenvolver de forma sadia. Então, a gente precisa, sim, dessas parcerias. Solange, eu queria agradecer muito mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço. É sempre incrível conversar com professores, porque eu volto lá atrás do meu mestrado, né? Então eu gosto muito de falar com o professor também, de fazer essas reflexões sobre o que é corpo e o que é um corpo com deficiência, qual a diferença, né? Então, de verdade, agradeço vocês pelo espaço e, enfim, feliz de estar aqui, feliz, esperando essa parceria. Não, ela já aconteceu. Agora, quem quiser, como é que fala? Saber mais todas essas coisas que a Solange estava falando aqui, todas essas ideias que a gente colocou aqui, isso no futuro vai virar um curso, né, Sol? É isso aí. Se Deus quiser, a gente vai conseguir dar andamento, não é só falar, também partir para ação e dar mais base aos professores para lidar com a deficiência nos espaços. Ó, só, a Adriana Belardini tá mandando um beijo para você lá de BH. Então, o povo que linda! Eu sou suspeita para falar dos mineiros, mas é isso, não é um futuro muito distante, não é um futuro muito próximo. Não, é só o pessoal ir acompanhando aqui, a gente vai ter mais coisas aí acontecendo. Exatamente. Eu não consegui ler direitinho aí a mensagem da Cristina falando do Matheus, né, Paty? A Cristiane, que ela a filha dela estudou com o Matheus.
Então. E aí, assim, a gente precisa colocar, Paty, Solange e Eliane numa live aqui para a gente ampliar um pouquinho mais sobre isso. Até porque, assim, rapidamente contando, né? Assim, uma sociedade que precisa abrir a mente. A Eliane está colocando nas páginas, tanto do Matheus quanto dela, né? Que o Santos tirou o Matheus dentro de casa. Como eu disse, o Matheus é autista, ele tinha uma dificuldade uma dificuldade muito grande de sair de casa, e a paixão pelo time fez com que ele saísse de casa, e agora ele acompanha quase toda semana. Ele sempre acompanhou, né? Mas agora está indo mais vezes no estádio. Eu acho que o Santos abraçou isso dentro né? A gente observa o time Santos, né? A infraestrutura abraçou isso. Mas, por incrível que pareça, uma TV captou a hora que os pais, né? Porque a Eliane, o Matheus tem um pai extremamente presente. Me perdoa, pai, não lembrar o seu nome agora, mas eu sei que, como diz Eliane... A mãe do Matheus e o pai do Matheus. Isso, é extremamente presente. Uma TV captou eles, né, narrando o jogo para o Matheus. E aí, ela fez questão de divulgar, a tribuna colocou, isso foi muito interessante, mas sempre tem, né, uma alma que precisa de evolução a dizer que a Eliane fez isso para competir com a mãe do menino palmeirense e que ela quer as luzes para ela e que, olha, gente, pelo amor de Deus, evoluam enquanto seres humanos, enquanto almas, pelo amor de Deus. Só quem convive com a Eliane, é isso porque a gente nem convive diariamente, é uma parceira que a gente ama muito, mas quem está lá dentro é que sabe a luta para ela tirar o Matheus, e ela faz isso com o Matheus muito antes. Quem diagnosticou o autismo do Matheus foi essa mãe, quem lutou por tudo foi essa mãe. Ela é a primeira mãe no Brasil numa luta tremenda, colocar um professor em casa. Tem uma sala de recurso, porque a prefeitura de Ribeirão Pires confia tanto que a sala de recursos de Ribeirão Pires estava dentro da casa dela. Então, por favor, antes de colocar as suas opiniões, reflitam como essas opiniões vão chegar na casa dessas pessoas. Sabe o que é bom? Eu vou falar para você, como quem viveu 17 anos tendo um deficiente do lado. Eu aprendi duas coisas muito importantes, e inclusive a Tânia me conhece nos espaços fora, né, de sala de aula, que enfim, é uma frase que inclusive está me ajudando agora. Na vida a gente tem duas coisas, tem as pessoas que a gente precisa escutar e tem as pessoas que a gente precisa ouvir. Ouvir é entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque aquela pessoa não me agrega em nada. Eu tenho apenas um recurso físico de ouvir. Entra, bate no meu sistema nervoso e sai. E existem as pessoas que a gente precisa escutar. Escutar é processar e falar, nossa, que legal a sua visão, a minha é essa. E aí são pessoas que dão possibilidades de diálogo. Essas merecem a nossa atenção. Eu acho que certas opiniões, é como você colocou, Rose, são desnecessárias. É que é uma luta tão grande dessas famílias diariamente, que aí você observa uma mãe ter que justificar uma felicidade dela, né? Que é primeiro ver esse menino, né? Esse rapaz, na verdade, né? Esse rapaz curtindo alguma coisa que ele goste muito, estar em família no lugar que é em casa, e você tem que explicar o que realmente nem tem que explicar, mas muitas vezes acaba sendo alvo, né? Porque, infelizmente, a gente fala assim, a tecnologia nos aproximou e nos distanciou de uma tal forma que eu acho que vale para pensar. Então, quando a gente fala de medo da deficiência, a gente tem que ter medo principalmente da deficiência humana. Eu acho que essa aí, sim, é um grande problema. Esse é um grande problema que tem que se preocupar. Todo o restante de deficiência, a gente não vai explicar espiritualmente. Cabe a nós, e sim ao Criador, mas a nós cabe agregar essas pessoas na sociedade, porque elas têm tanto direito quanto a gente tido como normal. E de perto, nem tudo é tão normal. Nem tanto, né? Já diz a minha querida Rita Lee. Sol, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Sol. Parceria mais do que divulgada. A vocês que nos acompanharam ao vivo agora. Assim, a gente que agradece muito você. A participação de vocês é extremamente necessária, porque esse canal não é só meu, da Patrícia, da Coletivo, é um canal de todo mundo que quer transformar essa sociedade a partir da educação. Então, agradeço todos que nos acompanharam ao vivo, que vão assistir depois, nas pílulas maravilhosas que a Patrícia coloca depois aí, nesse intervalo até a próxima. E é isso.
Eu acho que a gente tem muito que refletir e o ponto de partida, eu sempre digo, dentro da sala dos professores, uma gestão que olhe para aquilo que é necessário. Pode ser bandeira. E só falando, semana que vem a gente vai falar de saúde de novo, né, Tânia? Exatamente. A gente vai dando continuidade. Uma outra convidada aí especial que vai vir. Porque assim, né, a deficiência física está aí, que muitas vezes a gente não perceba, mas tem uma deficiência emocional. Quantas pessoas precisam, né, ser abraçadas, serem observadas, serem ouvidas, serem compreendidas, e acho que saúde é isso. É um corpo, é uma alma sadio, para que a gente tenha uma sociedade sadia. Porque, para finalizar, é impossível a gente não falar do caso da menina de 10 anos que foi estuprada, e é muito bem colocado na rede, criança não é mãe, estuprador não é pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um canal de educação, eu não estou aqui para levantar bandeira a favor ou contra o aborto, isso são coisas a serem discutidas numa outra situação. Mas é um canal para se levantar, sim, a defesa da infância. Então a gente precisa refletir, essa menina foi colocada não só a uma agressão física, que sabe Deus se um dia nessa vida ela vai superar, mas a gente está falando de uma agressão emocional e que todos nós, enquanto educadores, somos responsáveis. Que a gente saia de cima das nossas religiões, porque religião significa religar com Deus, e isso é algo como cartão de crédito. E é totalmente pessoal e intransferível. Então, você divulgar a sua fé é uma coisa, você punir uma criança de 10 anos não tem justificativa, e nós, educadores, somos responsáveis por isso. Porque o que ela vai carregar para a vida é só dela. E quando ela tiver 17, 20 anos e se descabeçar por aí, a sociedade inteira vai apontar o dedo para ela. Mas ninguém vai lembrar que ela não foi protegida enquanto criança. Então, ninguém tem o direito de fazer o seu levantamento de bandeira e colocar a vida de uma criança em risco como foi colocada. Porque nós passamos do emocional ao físico. Essa menina sofreu 2 agressões físicas. Esse estupro, essa demora para a realização desse aborto e esse aborto. Porque para nós é simples, vai ser mais uma notícia daqui a uma semana. Mas para ela, não. Ela tem uma vida inteira e nós não sabemos a consequência disso. Então é um canal de educação. Então você olhe para dentro da sua sala de aula e fale das coisas com mais seriedade. Porque ser reprodutor de conteúdo é o que a gente menos precisa ser. Gente, um forte abraço, fiquem bem e até a próxima quinta. Paty, até mais, gente. Tchau, menina. Tchau, tchau, gente. Obrigada mais uma vez. Tchau.